Quando pensamos no universo da política institucional e seus representantes, é comum imaginarmos homens brancos de meia idade e engravatados. E não é à toa. Essa foi a cara exclusiva da política durante muito tempo. Mesmo com a redemocratização, as mulheres, que são maioria populacional no Brasil, seguindo sendo representadas por uma maioria parlamentar masculina. Nos últimos anos, depois de muitas lutas, temos visto mais mulheres construírem candidaturas políticas e fazerem debates importantes chegarem às assembleias legislativas, câmaras municipais, estaduais e federais, além de mandatos executivos. No que diz respeito a nós, militantes e eleitores, é preciso buscar construir espaços políticos com mulheres progressistas, alinhadas às pautas da classe trabalhadora e aos interesses do povo. Hoje, o Conselho de Classe traz para a primeira entrevista gravada no ano de 2026, Cari Santos, uma mulher que atende esses requisitos e tem pautado debates importantes na Câmara dos Vereadores do Recife. Seja bem-vinda, Cari. Um prazer te receber aqui no nosso podcast. Vamos embora. Obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa discutir assuntos pertinentes e que se tratam também da educação e de mulheres também na política. Que ótimo. Cari, tu já esteve aqui com a gente em outros momentos, né? Você fez uma fala muito importante na nossa plenária das mulheres. E uma parte da categoria já te conhece, já te ouviu, né? Principalmente as nossas mulheres. Mas ainda tem muita gente na nossa categoria que não conhece a Cari Santos, a pessoa Cari Santos também, né? Então eu queria que você se apresentasse um pouco pra gente. Eu sei que você é da periferia do Recife, né? Do bairro da Mangueira. Isso. E aí, conta um pouquinho pra gente desse teu primeiro momento, dessa tua descoberta política Pela também. política, né? Vamos lá, meu nome é Cari Santos, estou vereadora da cidade do Recife, costumo dizer que eu sou uma vereadora militante, comunicadora popular. Nasci e me criei no bairro da Mangueira, na zona oeste da cidade do Recife, que é a área mais vulnerável. E eu posso dizer a você que eu sou cria da periferia e filha de quase todas as políticas públicas educacionais do Partido dos Trabalhadores. Eu venho de uma família de origem humilde, de trabalhadores, então, na minha família não tem ninguém de sobrenome político. Eu sou mais uma da Silva Santos. Meu pai hoje é servidor público do estado de Pernambuco e que é retirante, veio do interior de Gamileira para a cidade do Recife. A minha mãe já trabalhou de tudo. A minha mãe já fez magistério, já foi professora de reforço, já foi faxineira, manicure. Hoje é cabeleireira e eu venho dentro de um contexto de muita vulnerabilidade. Nasci num bairro que não tinha saneamento integrado, então a gente tinha muita dificuldade com a questão de saneamento básico e a questão do acesso à água. E que a nossa vida foi transformada através do saneamento integrado, fruto da gestão de João Paulo, quando ele foi prefeito da cidade do Recife. Então, é muito importante dizer que a minha vida começou a ser tocada pelo Partido dos Trabalhadores, não só na minha cidade, mas também a nível nacional. Fui filha da redução do imposto de linha branca. Eu me lembro que a máquina de lavar a gente não tinha. Eu tinha que lavar roupa na mão. E que o fogão da gente só tinha 2 bocas. Então, a gente tinha uma geladeira que tinha uma borracha que era folgada e a gente amarrava a geladeira com pano de prato. E que a gente começou a ter acesso àquilo do que o presidente Lula começou a oferecer na vida da gente. Aí depois eu passo na universidade pelo sistema de cotas, enquanto estudante de escola pública com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Aí depois eu passo num ProUni com bolsa 100% em engenharia civil. Aí eu fiz Pronatec. Aí eu passei no Sisutec. E que as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores, elas tocaram a minha vida. Mas não significa que eu já tinha uma consciência política como muita gente começa no cenário de hoje, na juventude, e consegue ter muito mais acesso à informação do que eu, na minha época. Quando eu começo a entender um pouco sobre política, com acesso ao movimento estudantil, tocado no que seria o movimento do passe livre na época. E o pessoal hoje que estudaram comigo fala assim, cara, sempre foi de esquerda. Eu disse, minha gente, eu não sempre fui de esquerda, porque na época da escola, eu com 15, 16 anos, eu não sabia o que era ser de esquerda ou de direita.
eu tinha um senso de justiça e eu não entendia o porquê que as pessoas tinham acesso a algumas coisas e eu não tinha. E os meus professores me ajudaram a problematizar o meu entorno para dizer que estava errado eu não ter acesso a algumas coisas e outras pessoas terem acesso a algumas coisas. E que tem uma banda também na Mangueira chamada Palafita. Eu não tinha tanta noção política na época, mas eles problematizavam muito a questão do Brasil. Às vezes eu dizia que os meninos eram muito revoltados com a vida. Aí eu comecei a ter um entendimento político e passei a querer participar dos cenários políticos para que eu conseguisse entender melhor. Então, a minha trajetória política começa com 17 anos até o presente momento. Eu tenho 32, não sei, 13 anos aí enquanto militante e sempre também caminhada ao Partido dos Trabalhadores. Eu costumo dizer que eu estava ao lado do PT nos piores momentos, 2013, 2016, 2017, 2018, aí veio a eleição de 2022 e hoje eu estou aqui enquanto vereadora do Partido dos Trabalhadores. É incrível ver a tua história e me sentir também conectado, porque eu também sou da periferia do Recife, nós temos a mesma idade e a gente é fruto também das mesmas políticas. Então, fico muito feliz em te ouvir e ver essa trajetória também acontecer. A tua sempre foi o Partido dos Trabalhadores? Sempre. Quando não, começou não já tem, tinha... não tinha. Eu não tinha tinha como. dúvida. Não tinha dúvida, não. Assim, eu sou terrivelmente petista e meu pai nunca foi de partido, mas eu me lembro que o símbolo do que era Lula. E eu acho que é importante trazer essa história. Meu pai votava em Cajueiro. A gente morava em Recife, na Mangueira, na verdade, e ele votava em Cajueiro. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui votar com meu pai em Lula, eu vi todo mundo de vermelho. E eu estava tentando entender que eu não sabia o que era uma eleição direito. Eu achava que era uma festa que a gente estava indo. Sim. E eu vi todo mundo de vermelho, todo mundo muito feliz, empolgado. Meu pai pegou um santinho e disse assim... Ele abaixou para mim, pegou o santinho e disse assim... Olha isso aqui, esse daqui é o presidente da República e a gente vai votar no presidente Lula. E eu segurei aquela cédula achando que era dinheiro, que era uma coisa importante, valiosa. Eu disse... E eu votei lá 13 e eu me lembro da felicidade do meu pai quando o presidente Lula ganhou a eleição. E eu acho que foi isso que ficou marcado. Por mais que meu pai não fosse do PT, meu pai era Lula. E eu aprendi a entender o que era Lula por meio do meu pai e pelas políticas públicas do Partido dos Trabalhadores, que passou a tocar minha vida. Não é à toa que eu tenho um filho que é chamado Inácio, e eu coloquei o nome do meu filho em homenagem ao presidente Lula quando ele estava preso. E eu disse agora ao presidente Lula, quando eu o vi no carnaval, e toda vez que eu encontro com o presidente Lula, eu gosto de dizer isso a ele. Dessa vez, eu consegui segurar a mão dele e dizer a ele, presidente Lula, a minha maior prova de lealdade a você foi colocar o nome do meu filho quando você estava preso. Uma coisa é hoje querer caminhar com o Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula, estando na presidência da República. E eu sabia que, se eu colocasse o nome do meu filho em homenagem ao presidente Lula, o nome de Inácio estaria condenado para todo sempre por entender que o presidente Lula era vítima de um processo político de perseguição partidária. Então, eu passei a entender que eu tinha que inocentar 2 nomes. O nome do presidente Lula e o nome do meu filho. Então, quando o presidente Lula foi inocentado, eu inocentei a história do meu filho. Então, para mim, é muito simbólico que as pessoas entendam que o sentimento de ser terrivelmente petista se vem de uma menina de origem pobre e periférica que teve a sua vida transformada pela educação, que foi um grande investimento do governo Lula, e que fez com que uma menina pobre, de periferia, sem estrutura, sem mandato, sem padrinho político, sem dinheiro, ganhasse uma eleição e tendo quase 10 mil votos na primeira eleição que eu fui disputar. Então, esse sentimento terrivelmente petista é de um histórico de um partido de origem socialista que mudou a vida de milhões de brasileiros.
Incrível. Visceral, né? Visceral. É muito pessoal. Essa coisa do teu filho também, muito, muito especial, né? Muito forte. Kari, e você foi a mais jovem vereadora do PT eleita para a Câmara dos Vereadores, né? Isso. Tem esse marco aí na tua trajetória. Como é que tem sido essa atuação na Câmara dos Vereadores do teu mandato? Né? Vi que você tá em algumas comissões, né? A Comissão da Mulher, a Comissão dos Direitos Humanos. Como é que vocês têm organizado esses trabalhos e como é que tem sido lá dentro também? Perfeito. Acho que o que a gente precisa ressaltar é que muito se fala de mulher, muito se fala de juventude, e você vê que nem a juventude, nem as mulheres estão inseridas nos espaços de poder. E nesse processo eleitoral, eu tive um acolhimento muito grande da nossa militância, de simpatizantes do Partido dos Trabalhadores. Eu nunca quis ser vereadora na minha vida, eu queria ser ministra da Educação. Quando você perguntava o que é que Kari quer ser ministra da Educação. E eu já vinha trabalhando com várias pautas, inclusive pautas da educação, antes mesmo de ser professora. Eu não fui professora ainda, não. Mas antes mesmo de ser vereadora, eu já vinha pegando várias pautas, sempre pauta também com movimento social e sindical, e as pessoas começaram a me chamar para vir para o processo eleitoral. E aí eu comecei a perceber que eu estava sendo reconhecida na minha cidade e que eu poderia pegar a visibilidade que eu tinha para poder ocupar um espaço na Câmara de Vereadores. Mas o machismo e o etarismo empregado na mente de algumas pessoas faziam um questionamento de ela é jovem demais. E na política é assim, ou você está jovem demais, ou você está velho demais, e não entende que a renovação é você quebrar ciclo. Quando a gente coloca uma mulher jovem, mãe, da periferia, sem sobrenome, sem padrinho, sem estrutura, sem dinheiro, sem compra de voto, para assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores, a gente está quebrando um ciclo de uma sociedade que nunca apostou para que uma pessoa como eu chegasse à Câmara de Vereadores. Para que eu pudesse pegar a minha realidade, a realidade da classe trabalhadora, e trazer para a Câmara de Vereadores. Então, a maior dificuldade que eu enfrentei naquele processo certo, mas ela não é da política, ela nunca foi vereadora. Ela é jovem demais, qual é a experiência dela? A minha experiência ela é de vida, enquanto filha da classe trabalhadora. Eu sei o que é pegar um transporte público lotado. Eu sei o que é não ter vaga para poder estudar na escola do meu bairro, minha mãe ter que me matricular no centro da cidade do Recife e eu ir de bicicleta no bagageiro do meu pai dobrar uma toalha para eu poder sentar, porque a gente não tinha passagem. Eu sei o que é ter um passe fácil, só para mim e minha irmã, e eu tinha que ser amiga dos cobradores de ônibus, porque na catraca só podia passar uma pessoa, e meu pai não tinha dinheiro para fazer o segundo passe livre. Eu me lembro que, na época da escola, a gente não tinha acesso à farda. E a gente tinha que comprar. Eu era da época da escola pública que a gente não tinha como imprimir. E a professora, a gente tem que pagar a xerox para poder fazer prova. Eu me lembro da história que a minha mãe foi brigar com a professora porque acabou a matéria antes do tempo. A minha mãe, ela colocava o número no caderno, assim, nas folhas. E toda vez que eu chegava da escola, minha mãe contava para ver se todas as folhas do caderno estavam lá. Sabe por quê? Porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar outro caderno se acabasse. Então, eu sei o que é isso. E é por isso que eu sou uma vereadora que trago a pauta da educação. Porque eu fui filha de escola pública, eu sei o que é a realidade disso. Então, a minha experiência ela é de vida. Eu estou inserida na periferia, na área de vulnerabilidade. E que o espaço hoje que eu ocupo é justamente para poder dar visibilidade a essa pauta. A questão da violência política de gênero. Antes mesmo de eu ter sido eleita vereadora, eu já era ameaçada de morte, porque a sociedade entendia que uma mulher não poderia ocupar um local de destaque, de visibilidade, para trazer pautas que melhorem a vida das mulheres e do povo. Então, hoje, o local que eu ocupo é um local muito caro para mim poder ocupar, enquanto mulher jovem, mãe da periferia, num ambiente altamente machista, onde, desde a fundação da Câmara de Vereadores da cidade do Recife,
nós só tivemos 24 vereadoras. Absurdo, né? E como é que eu sou a vereadora mais jovem da história do Partido dos Trabalhadores? Então, está dizendo que a juventude não está chegando na Câmara. E por que não está chegando? Porque não tem oportunidade. E por que as mulheres não estão chegando na Câmara de Vereadores? Porque tem o machismo, a misoginia, o feminicídio, a violência política de gênero é algo que altamente me toca. E hoje eu venho ocupando espaços que são importantes, como vice-presidente da Comissão de Direitos da Defesa das Mulheres, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu ocupo hoje a Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, sou conselheira municipal de Direitos Humanos da cidade de Recife, representando o Poder Legislativo. E se você perceber, esses locais que eu ocupo, de direitos humanos e da pauta das mulheres enquanto comissão na Câmara, é um espaço de mais uma violência, porque a gente trata da vida das mulheres e os direitos humanos ele toca toda a vida existente dentro de uma cidade. Então, a gente vem ocupando de maneira estratégica, atuando em pautas que transformem a vida do povo da nossa cidade, mas que a gente tem muita dificuldade. As pessoas não têm noção. E eu sempre digo à minha assessoria de que toda vez que eu abro a boca para dizer, numa entrevista ou em qualquer espaço, que o local que eu ocupo é muito caro, é porque aconteceu alguma coisa comigo naquele dia. Então, é importante que as pessoas saibam que ser vereadora não é simplesmente só fazer um requerimento, um projeto de lei, andar com a categoria. A cada minuto, eu tenho que me articular politicamente para que eu consiga estar vereadora. Eu luto todos os dias, a cada minuto, para que eu consiga estar vereadora. Para que estar vereadora faça com que eu cuide do povo da minha cidade. O meu trabalho, ele é além do que o cuidado direcionado no dia a dia para que tenha um requerimento atendido, uma conversa com a secretária de Educação, um secretário de Infraestrutura, de Habitação, um projeto de lei, uma articulação, uma fiscalização. Para além disso, eu preciso me manter viva, porque a política ela não quer que eu esteja ocupando um espaço de poder, principalmente se for uma mulher terrivelmente petista e dentro de uma linhagem mais à esquerda. As pessoas elas não querem que eu esteja ali. Por isso que eu digo que eu sou a renovação, porque eu quebrei um ciclo, chutei a porta para que eu esteja hoje aqui falando com você enquanto vereadora. Então, é muito custoso. Eu imagino o nível de desafio que seja viver esse ambiente, não somente na proteção das mulheres, como você diz, mas na sua própria proteção, né? E quando você fala assim, de me manter viva, eu imagino que não seja no sentido figurado apenas. É no sentido Físico. literal da coisa, né? E é muito importante, né, que você, como essa mulher, venha olhar para essas pautas, porque sente na pele também, né? De alguma forma. Mas é impossível a gente falar do teu mandato também hoje sem mencionar a tua atuação nas redes sociais, né? Elas têm um papel importante no teu mandato e tu tens um papel importante nas redes sociais de desmistificação, de combate às fake news muito grande. Muita gente ainda acha, né, principalmente do campo da esquerda, que ocupar essas redes sociais é uma via de mão dupla, vamos dizer assim, né? Uma faca de dois gumes. É quase como se as redes sociais fossem vilãs, né? Como é que tem... Primeiro, como é que surgiu essa tua atuação nas redes sociais, né? Onde tu tem muita força. E onde o que é que você acha que lugar você acha que essas redes sociais ocupam no teu mandato e na tua atuação política? Perfeito. Quando eu comecei nas redes sociais, eu comecei fazendo como se fosse um divã mesmo, assim. Eu era muito jovem, e ainda sou, mas eu acredito que a gente vem amadurecendo com o tempo, assim. A vereadora que tomou posse no primeiro dia para que está agora é completamente diferente, que o tempo vai amadurecendo e trazendo experiência. Na época, acho que era 2016, golpe de Dilma, eu estava revoltadíssima com toda aquela situação política. Então, eu pegava o Facebook, na época, e pegava um divã. Eu não tinha psicólogo. Na época, eu nem sabia, né?
que esse negócio de terapia, essas coisas. Mas hoje, tendo consciência, eu fazia como se fosse um divã. Eu pegava toda a raiva que estava dentro de mim e começava a reclamar. Os textões, né? E começava a botar para fora. Meu Deus, eu tenho até medo do que eu falava na época, mas sempre muita raiva. Mas Lene fala que é importante ter a raiva, né? Sim. E eu era muito inquieta, Facebook. Aí um jornalista, Paulo Henrique Amorim, deu visibilidade ao meu trabalho e alguns parlamentares começaram a me seguir no Facebook. Aí depois eu migro para o TikTok, aí depois para o Instagram. E eu comecei a viralizar mais quando eu fui para o TikTok, quando eu denunciei que Bolsonaro estava utilizando o aparato do Estado para impedir o voto do povo nordestino. Sim. E eu fiquei muito revoltada, o vídeo estourou. Aí eu disse, então, eu entendi como é rede social, assim. Então, eu vou começar a ocupar esse espaço, o Instagram, e comecei a desenvolver uma atuação com várias pautas enquanto comunicadora. Fazia denúncia de sindicato, movimento estudantil, o que acontecia no Brasil, ou eu ensinava as pessoas o que era feminismo, o que era marxismo, mas de uma forma diferente. Assim, eu não trazia Marx enquanto nome. Sim. Eu pegava a ideia, trazia para as pessoas, e quando as pessoas diziam, eu concordo com o que tu está falando, você não está concordando comigo, isso aqui é Marx, isso aqui é Lenin. Então, eu comecei assim, isso me deu muita visibilidade, fez com que as pessoas me conhecessem, vissem o quanto eu sou, não costumo dizer que eu sou agressiva, mas o quanto eu sou impositiva, enquanto eu sou uma pessoa que bota o dedo na cara para falar o que eu acho que eu tenho que falar. E isso fez com que eu tivesse visibilidade e as pessoas pedissem para que eu passasse a representar elas na Câmara de Vereadores. E o desafio do que a gente se tem é para que as pessoas entendam que existem novas formas de fazer política. Novas formas de fazer política não significa que a gente vai abandonar as nossas bandeiras históricas e de luta, porque eu não abro mão daquilo do que eu penso enquanto uma figura de esquerda. Mas que a gente precisa entender qual é o contexto político do momento. O movimento sindical ele precisa se reinventar. O movimento sindical ele vai abandonar a sua bandeira histórica de luta? Não. Mas qual é a configuração política que a gente tem hoje? As redes sociais. Todo mundo está com o celular o tempo todo. E qual é o meu maior compromisso? Informar as pessoas. Muitas vezes as pessoas entendem e acham que o meu papel de vereador ele é limitado, mas ele não é. Eu sou comunicadora popular. Enquanto comunicadora, o meu compromisso é trazer o acesso à informação, porque eu entendo que se eu não combater uma estrutura que vem a nível nacional, ela vai impregnar no território. É por isso que eu tenho um projeto de lei que fala sobre combate fake news na escola, porque eu acho que é importante que a gente traga essa temática de que Sim. eu sempre... As pessoas chamam assim, ela é uma vereadora nacional, porque o nacional, ele impacta o território. As decisões do Congresso Nacional, ela vai chegar no estado, ela vai chegar na cidade, ela vai chegar no território e vai afetar a vida do seu Zé e Dona Maria. Se eu não entender a política como algo macro e limitar apenas um território, eu não consigo avançar, nem ideologicamente, porque eu sou de esquerda, eu sou marxista-leninista. E eu entendo que a luta ela é internacional. Você vai ver uma vereadora que vai falar da Venezuela, de Cuba, que vai falar da Palestina. E eu falava isso quando eu era pré-candidata à vereadora da cidade do Recife, e falava isso antes mesmo. Então, o que eu queria mostrar para as pessoas é que as bandeiras históricas de luta que eu luto, eu não abro mão. E o fato de ser vereadora, isso não vai me limitar a um determinado cenário. É até importante que você tenha trânsito, né? Que você tenha essa capacidade não só de analisar, mas de se comunicar também com essas outras esferas de poder, né? E é importante que você entenda a política macro, a geopolítica, a globalização, o quanto a política externa ela influencia as relações num partido. Porque se a gente não tiver noção de como a política está se movimentando, a gente não vai saber como ela vai se movimentar num território. Sim. E que, para isso, você precisa se dedicar a estudar e acompanhar esse processo. E que a esquerda avançou muito no quesito das redes sociais, mas precisa avançar ainda mais pela questão do preconceito daquilo do que se tem por meio das redes sociais. O celular é a ferramenta que todo mundo está todo dia. Quando tu acorda,
Qual é a primeira coisa que tu faz? Pegar o celular. Meu celular. A doença do nosso tempo, né? Meu celular, ele fica do lado da minha cama. A primeira coisa que eu pego o celular e eu vou ler as notícias do que está acontecendo. Eu vou olhar o Twitter para ver o que é que está acontecendo. Quando você vai acordar de manhã, vai tomar café da manhã, você vai no banheiro fazer xixi. Você está lá com o celular. Então, isso aqui é a maior ferramenta que a gente tem, que a gente precisa utilizar, levando em consideração a disputa desproporcional por meio das redes sociais, mas que a gente precisa atuar, porque a gente precisa combater fake news, que é um processo de alienação em massa da classe trabalhadora. Sim, que foi uma estratégia muito usada pela direita, né? Foi não, né? Tem sido uma estratégia muito usada pela direita, pela extrema-direita, principalmente, a nível global, né? A fake news, a gente vê isso também em outros países, né? Mas que, pelo menos em outros países, está sendo combatido. Em alguns países, a gente trabalha a regulamentação das redes sociais. Salvo engano, eu acho que é o PL 1630, que a gente fala sobre a regulamentação das redes sociais, não dentro de um contexto de censura, porque nós vivenciamos uma democracia burguesa no nosso país, e por mais que ela seja burguesa, é uma democracia, e que dentro desse pacto que fizeram na social-democracia do nosso país, a gente fala da democracia, e que a democracia, de acordo com a Constituição, todo mundo tem liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão não dá brechas para que você saia cometendo crimes por aí, ou propagando discurso de ódio. Não é um atestado da covardia. Da covardia e do incentivo ao ódio. Quem é que lucra com essa propagação de desinformação do discurso de ódio? A regulamentação é para dizer o que é crime fora das redes sociais também é crime dentro delas. Não sei se você se lembra do episódio dos ataques das escolas e que a Meta não queria tirar os vídeos dos ataques dos estudantes e que o governo teve que entrar com ação judicial para poder pedir para que a Meta retirasse, para que a gente pudesse saber quem eram as pessoas que estavam trabalhando isso nas redes sociais. Então, existe muito discurso de ódio, pedofilia, ataques nas escolas, bullying, e que existe uma cadeia que está operando isso por meio das redes sociais. Se a gente regulamenta, a gente responsabiliza um melhor controle da Meta para que a gente consiga trabalhar um ambiente onde a gente consiga preservar crianças e adolescentes e todas aquelas pessoas que vivem no nosso país que são vítimas da desinformação, do discurso de ódio. Incrível, Kari. Voltando um pouco para a pauta das mulheres, eu queria uma curiosidade que eu queria saber. Tem mulheres que te inspiram? Quem são essas mulheres que te inspiram? Na política e na vida na também, vida, né? Acho que a minha mãe, ela é muito inspiradora. A minha avó, ela é muito inspiradora para mim. Minha mãe, assim, eu nunca... Tem muita gente que tem a oportunidade de crescer num ambiente politizado. Eu não fui essa criança e adolescente que cresceu num ambiente politizado. Por exemplo, meu pai não é petista, não é da política, mas meu pai sabia o que era Lula e eu entendi o que era Lula por causa do meu pai. A minha mãe não sabe o que é feminismo, mas a minha mãe sempre me disse que o que eu precisava me casar primeiro era com o meu emprego e que eu tinha que garantir independência para que eu não precisasse de um homem para perguntar. Na verdade, para pedir uma coisa a ele, dizer para quê. Então, a partir disso, é importante que essa conversa da minha mãe fez com que eu fosse uma criança que comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E hoje eu tenho a noção, eu quero que as crianças da minha cidade, do meu país, tenham oportunidade de estudar, de brincar e que não precise trabalhar como eu precisei trabalhar para que eu pudesse ter acesso às coisas que eu gostaria de ter. Mas, apesar de ter esse lado, para mim foi importante para que eu entendesse e tivesse noção do que é o dinheiro, do que é o salário mínimo. Autonomia, autonomia. Né? Eu me lembro que minha carteira foi assinada faltando uma semana antes de eu completar 17 anos. E que eu me lembro que o meu primeiro salário, meu pai fez com que eu não ajudasse em casa. E eu gastei esse dinheiro loucamente, assim, e ele voou da minha mão. E eu não tinha mais nada em 2 dias. Tô rico, tô pobre, né? E eu depois,
passei a raciocinar e a entender aquilo ali. E eu comecei a trabalhar e ajudar sempre em casa. Quando eu fui estagiária de engenharia, o meu primeiro salário, eu já paguei o aluguel dos meus pais. Então, a minha mãe me ajudou muito no quesito do que seria ser uma mulher independente. A minha avó ser resiliente de uma mulher negra da periferia, vítima de violência doméstica, que passou muita necessidade e conseguiu, apesar da violência que minha avó enfrentou, ela é a pessoa mais doce e amorosa que você pode imaginar, apesar das violências que ela enfrentou. Na política, eu comecei a enxergar a política vendo homens nos espaços de poder. Então, eu não conhecia mulheres para que elas pudessem me representar. E eu comecei na política a entender algumas figuras de representação local. Mas a figura mais emblemática para mim foi a presidenta Dilma Rousseff. Assim. Enfrentar um congresso neoliberal, ultraconservador, não negociar, não chorar, não vender dignidade, ser vítima de um golpe e sair de cabeça erguida. E também tem a presidenta do meu coração, que é a presidenta Gleisi Hoffmann, que ela segurou o meu partido no pior momento. Sabe? O PT estava estampado em tudo que era lugar. Eu era de uma época do PT que, se você usasse camisa vermelha, você era xingado, você apanhava, você era cuspido. Então, eu acho que é importante a gente recordar na história o que foi que a nossa militância sofreu, o quanto a gente foi perseguido e que tinha uma mulher presidindo um partido e que ajudou a fortalecer o PT, tirar o presidente da República, e foi a presidenta mulher do PT que ajudou a eleger o presidente Lula novamente. Então, essas são duas figuras emblemáticas enquanto mulheres de luta que me inspiram dentro do campo do Partido dos Trabalhadores. E são duas mulheres emblemáticas mesmo. Eu sou professor da Educação de Jovens e Adultos e essa semana a gente estava conversando até sobre o dia que marca, né, os 93 anos do voto feminino, né, da primeira vez. E eu conversando com minhas alunas, que são mulheres periféricas, né, a maioria negras também, pobres e assim, com instrução muito baixa, né, uma turma de alfabetização. E elas mencionando, né, se a presidenta Dilma fosse um homem naquela posição, ela jamais teria sofrido o que ela sofreu naquela posição que ela ocupava, e muito por causa de violência de gênero também. Então, mesmo pessoas que não são envolvidas na política, né, mesmo essas mulheres que não são envolvidas na política, elas conseguem ter a dimensão disso e do emblema que é a figura da presidenta Dilma também. Né? Eu acho que todas as mulheres que ocupam a política, elas são vítimas da violência de gênero. Agora, não é só o fato de ser mulher na política. São mulheres na política que são compromissadas com as pautas que tocam a vida das mulheres. Exato. Que vai combater o feminicídio, que vai fazer vaga na creche para que a mulher consiga trabalhar e ter o seu filho, porque creche, ela não é só uma questão de fazer com que uma criança tenha acesso à educação, tenha merenda e esteja num local seguro. É trazer a independência da mulher. Então, ser mulher na política é ter compromisso com mulheres, combater estruturas machistas e misóginas para que a gente venha trabalhar para garantir melhores condições de vida, de independência, de sobrevivência dessas mulheres. Então, eu fiz referência dessas mulheres de esquerda, porque o compromisso que a gente tem, ele é ideológico. Sim. E o compromisso ideológico, ele vai dizer qual é o compromisso político que a gente vai ter. E também teve uma companheira que, infelizmente, só tive conhecimento depois que faleceu, que é a companheira Marielle, que também foi vítima desse processo. Então, quantas e quantas mulheres são invisibilizadas, caladas, taxadas de loucas, de ignorantes. Eu me lembro que teve uma situação que eu fui vítima de machismo e misoginia do secretário Daniel Coelho, que, quando eu fui rebater porque ele queria impedir um habitacional do presidente Lula, e que esse habitacional era importante
Porque quando a gente entrega um habitacional do Minha Casa Minha Vida, sabe quem que recebe a chave? São as mulheres. Incrível. São as mulheres que recebem a chave. E quando eu fui questionar e que eu fui enfrentar, ele veio falar, mas ela está com os olhos vermelhos, ela está espumando, raivosa. Então, quando a mulher está no seu local de fala, defendendo uma pauta que lhe interessa e que interessa a sociedade como um todo, porque é de interesse da sociedade a gente discutir a moradia no Brasil e na cidade do Recife, e eu ser taxada como a raivosa, a louca, a desequilibrada, a despreparada. Ele falou isso. No outro dia, ele precisou, numa audiência lá na Alep, e ele estava raivoso, brigou e discutiu. E quem era o raivoso? Né? Então, a mulher, quando ela está, ela não é ouvida, e quando ela precisa falar mais alto para que ela possa ser ouvida, ela é taxada de louca, desequilibrada, ignorante, impulsiva. Então, existe esse restício na política que precisa ser combatido, tanto na esquerda, porque existe também, tanto também na direita. A gente sabe que esse lugar da mulher e essa posição em que o machismo coloca a figura das mulheres, ele não se limita ao lugar da política institucional, né? A gente tem uma categoria de professores que é formada majoritariamente por mulheres, né? Então, principalmente quando a gente fala das professoras dos anos iniciais, né? Até o quinto ano, né? A antiga quarta série. E aí eu te pergunto, o que é que você vislumbra, como é que você pensa qual o papel, né, dessas educadoras nessa formação social que você também traz para a gente, de uma sociedade mais justa, né, comprometida com os interesses do povo, com os interesses populares? Qual o papel dessas professoras? Eu sempre digo, e a gente emplaca várias lutas com a educação. Antes mesmo de ter sido eleita vereadora, eu já emplaquei lutas a nível municipal e a nível estadual, acompanhando as pautas de valorização de piso da categoria. E agora, enquanto vereadora da cidade do Recife, eu sempre falo que quem entrega a educação na ponta e quem é o responsável por transformar a sociedade não sou eu, vereadora, não é o prefeito, não é a secretária de educação. Quem entrega a educação na ponta é a professora. E muitas vezes a professora, para ir trabalhar, ela precisa deixar o filho dela com alguém, sendo que aquela professora, muitas vezes, ela não tem uma vaga para deixar o filho dela na escola para que ela consiga trabalhar, para que ela consiga fazer com que outras crianças possam ter acesso à educação. E o acesso à educação, ele passa pela formação daquele ser humano. A educação básica nos anos iniciais. Um dos motivos que fez com que eu largasse engenharia, eu estava cursando o 8º período, larguei engenharia para vir para a pedagogia, e eu me lembro que eu dizia que eu queria estar na sala de aula, porque estar na sala de aula era um local estratégico, porque crianças e adolescentes passam mais tempo dentro da sala de aula. E que eu poderia, enquanto professora, trabalhar o processo de formação, de personalidade, de formação coletiva daquela criança, para que aquela criança possa ter oportunidade e que ela consiga ajudar a transformar a sociedade que ela está inserida. Se as pessoas elas não entenderem a importância de uma professora na sala de aula e de um professor, essas pessoas elas não entendem de que não adianta a gente fazer nenhum investimento nesse país, porque a gente só consegue avançar porque a gente está ali na base lidando com essas crianças e que é imprescindível a valorização dos profissionais em educação. Eu sempre digo que não adianta falar de educação sem falar da valorização dos profissionais, porque isso é você trazer investimento para a educação, isso é você valorizar na ponta para garantir, por exemplo, que professoras possam ter acesso a uma vaga na creche para o seu filho. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei para que a Prefeitura da cidade do Recife dê merenda para os professores e profissionais em educação e aqueles profissionais que estão inseridos na sala de aula. Por que o aluno pode comer e o professor não come?
Eu fui estudante de escola pública a vida toda. Sabe, era proibido. Professor, eu via que não deixava. E sabe o que acontecia? A tia da merenda jogava comida fora. Sabe? Então, a gente tem que garantir o mínimo para os professores. Seja garantir com que esse professor ele tenha uma gestão que acolha, que não persiga, que não vá assediar quando o professor está lutando para poder cobrar o que o Poder Executivo deveria fazer. É uma merenda, é a valorização do ticket de alimentação, é pagar o piso na carreira, é lutar para que os profissionais que são contratados também recebam de acordo com o piso, porque isso vai pressionar a prefeitura a nomear, porque hoje a prefeitura muitas vezes não nomeia porque o contratado recebe menos. Lógico que a gente tem que fazer uma noção de entender que o plano de um contratado tem que ser diferente de um concursado, porque o concursado ele se dedicou e passou por um processo para estar naquele local e o plano é diferente. Mas o problema é que tem muitos professores que passaram no concurso e que estão contratados. Porque não foi nomeado. Não foi nomeado. Então, quando eu digo, vai começar a pagar do mesmo nível, o mesmo salário, aí... Então, o piso na carreira é fundamental. Você trazer infraestrutura para a sala de aula, você pensar num professor desde que ele se acorda de manhã cedo para ele poder sair da sua casa para dar aula. Isso é dar condição para os professores. Então, se você não entender que cuidar dos professores é cuidar do Brasil, a gente nunca vai avançar enquanto sociedade. É por isso que a gente não tem sentimento de nação nesse país. Essa coisa da educação, a gente estava falando antes das fake news, né? E os professores, eles foram alvo central de muitas dessas fake news, né? A gente foi muito acusado de doutrinação ideológica, né? A questão da ideologia de gênero que veio depois. E isso a gente viu que teve consequências severas, né? Professores, né, sendo agredidos nos seus postos de trabalho, chegaram a ter professores mortos nesse bolo, né? E a gente coloca isso. Às vezes, quando aparece uma notícia dessa mais chocante, até alguns políticos, né, principalmente da direita, vêm querer se aproveitar disso, né, para dizer, não, armamento na escola. E, enquanto isso, as políticas que eles propõem são sempre políticas para destruir o professor, para destruir a carreira docente, né? E eu vi que você tem feito um trabalho bem minucioso com a categoria docente também, de aproximação com a categoria docente no Recife. Tem uma fala sua que a gente ia até ver e reagir, mas depois Neno coloca aqui pra gente ver junto na edição. E que você fala, né? É um absurdo que na terra de Paulo Freire tem o pior salário em linha reta. Maravilhosa essa tua colocação. Comenta um pouco isso pra gente. A gente estava discutindo a questão do piso na carreira e eu acho que era 6,27%. Era alguma coisa algo parecido, mas não tenho exatamente R$1 de ticket de alimentação, que eu dizia que não dá nem para comprar um biscoito treloso, nem uma pipoca. E que essa discussão ela foi feita para poder buscar a valorização da categoria. É uma categoria que não é respeitada, todo mundo adora falar de professor, mas ninguém pensa na categoria enquanto uma categoria fundamental para construir a formação de crianças e adolescentes que vão crescer, que vão virar adultos, que vão precisar passar pelo mercado de trabalho, se qualificar. E, para além disso, o principal é o senso de coletividade, de cidadania, de entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, que são agentes de transformação. Uhum. E que passou um perrengue muito grande durante a gestão de Bolsonaro, quando achava que Bolsonaro... Na verdade, quando o Bolsonaro igualou professores a traficantes, a ideologia... Ideologia o quê? Um monte de fascista. Uhum. Hoje, a extrema-direita... Como é que o professor conseguiu doutrinar um aluno? Exato. Será que a educação que o pai dá dentro de casa é tão frágil assim?
achando que o que qualquer pessoa fale vai querer influenciar sobre o filho dele, sem entender que o papel do professor não é doutrinar ninguém. O papel do professor é trazer o contexto dentro da realidade, dentro da temática do que se é trazido, e o contexto da sociedade é importante, inclusive para o próprio Enem. E tem uma categoria que não é valorizada, que é invisibilizada, que é mal remunerada e que ainda é agredida hoje pelos pais. Porque na época que eu era da escola, meu irmão, se eu desrespeitasse um professor, não estou dizendo que... Eu não quero que ninguém condene a minha mãe, mas se eu desrespeitasse o professor, eu apanhava. Dentista e professor para minha mãe eram duas categorias que têm que ser respeitadas. Então, eu me lembro que a minha irmã, a minha professora de português, Ana Maria, foi chamada, né? Manhã foi lá. A psicóloga chamou porque minha irmã estava perturbando a professora, perturbando. Aí, manhã veio e foi perguntar por que minha irmã estava fazendo com a professora. Aí, manhã, quando chegou em casa, foi bater na minha irmã. Não estou falando que isso é certo, mas foi o que aconteceu. Aí, minha irmã apanhou. Aí, a minha irmã, quando chegou na escola, disse que apanhou. Aí, minha mãe foi e deu de volta, porque minha mãe foi entregada pela minha irmã. E hoje, os pais querem bater nos professores. Eu fui ensinada a respeitar os professores. Uhum. Então, hoje a gente vive uma sociedade com os valores deturpados, onde pais e alunos fomentam a perseguição de professores. Então, é muito importante a gente trazer esse debate para que a gente entenda a real contribuição de um professor. O professor não quer... o professor não quer um chocolatezinho. Uhum. O professor não quer que o prefeito ou a governadora mande uma mensagem dizendo que vai antecipar o seu salário. O professor quer o piso na carreira. Exato. O professor ele quer a valorização para que ele consiga receber aquilo que é devido a ele, que ele tenha o piso na carreira dele, que ele tenha uma boa aposentadoria. Exato. Juiz não tem isso, exato. Político não tem isso, por que professor não tem? Exato. É isso, né? E é um pouco um trabalho de reverter todo esse cenário que você traz, né? Principalmente ali na gestão de Bolsonaro, de degradação mesmo, né? Da figura do professor. Bom, Kari, a gente tá chegando já. No final eu falei demais, né? Não, a gente sempre é assim. Todos os nossos convidados, a gente chega aqui com uma estimativa de tempo e sempre extrapola, porque a conversa é boa, né? Chegou uma hora que eu fiquei gostosa. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô falando demais, eu tô vendo ele ficando calado. Eu disse, será que eu tenho que dar um tempinho pra parar de falar, pra ele fazer outra pergunta? Não, eu gosto de escutar. Aqui a gente tá... Aqui eu tô pra te escutar mesmo. Eu sou comunicadora, vereadora e quero ser professora, eu tenho que falar mesmo, exato. né? Não, e a categoria já me conhece, já me ouve. A categoria hoje quer ouvir você, né? Tá bom. Mas, bom, a gente sabe que 2026, né, pra gente ir encerrando essa conversa, mas a gente sabe que 2026, ele é um ano muito desafiador pra gente do campo progressista, pra gente da esquerda. Tanto no cenário nacional, né, com essa preparação para a reeleição do presidente Lula, para a construção, né, dessa candidatura nacional, quanto também para a gente mudar o cenário legislativo desse país, né? Porque a gente sabe que não adianta que ter, né, por exemplo, uma figura como o presidente Lula no executivo, se o legislativo tá ali brigando e trazendo pautas antipovo mesmo, né? Como o nosso Congresso hoje, ele muitas vezes tem trazido, né? A gente vê a votação acelerada de pautas, como, por exemplo, a PEC da blindagem, que passou como passa a boiada, e outras pautas, como a escala 6x1, que a gente está tentando trazer para o debate, sempre adiadas e nunca pautadas. Então, nesse cenário duplo, né, de construir candidaturas estaduais, nacionais, federais também, como é que tu e teu mandato têm se preparado, né? O que é que tu vislumbras para esse ano? E o que é que tu acha que a gente, né, nós, pessoas normais, pessoas comuns, podemos fazer também para colaborar com a construção desse cenário mais favorável para a gente, para as pautas do povo em 2026 e 2027? Eu estou vereadora da cidade do Recife, então eu estou num bastidor político e eu sei que a política
ela ainda é pior do que as pessoas imaginam, do que elas pensam, daquilo que elas acham que elas até entendem. Tem muita gente que fala que, dentro de um contexto como Lula não fez tal coisa porque ele não quis. A gente sabe que ninguém faz política só pensando em boa vontade, porque boa vontade eu tenho, assim. Eu quero acabar com a pobreza, com a fome, com a desigualdade social, com o feminicídio. Tu acha que eu consigo? Ou eu tento me articular para conseguir fazer? Eu, por exemplo, só tenho hoje, enquanto vereadoras eleitas lá na Câmara, 4 vereadoras de esquerda. Nossa. E com pessoas que pensam diferente, como é que tu acha que eu vou conseguir avançar um projeto? Como é que eu me articulo para poder barrar o projeto do outro vereador que é de direita e da extrema-direita? Agora, imagine o presidente da República. Exato. Acho que o que precisa ser claro para as pessoas é que a política ela é bem complexa, mas, ao mesmo tempo, ela é simples de ser compreendida. Num mundo globalizado, países nas disputas pelos seus territórios, pelos seus interesses, interferem nas políticas de outros países, a política externa. A gente viu que os Estados Unidos influenciou a Operação Condor. Quando a gente fala da ditadura militar aqui na cidade do Recife, sobre quando a gente fala da cidade do Recife e no Brasil, quando a gente fala da operação de espionagem de Barack Obama, espionando de maneira ilegal a presidenta Dilma, empresas brasileiras e a Petrobras. Então, a política externa, o mercado financeiro, bilionários, setores do agronegócio, da indústria, mercado financeiro, influencia na política. O lobby influencia na política. O Congresso Nacional influencia na política. O Congresso Nacional, da forma como está posta, neoconservador, neoliberal. Quando você olha o Congresso Nacional e você vai olhar a quantidade de deputados federais que tem 100 milhões de reais, 200 milhões de reais declarado de renda, como é que você tem um Congresso como esse? Como é que você faz com que um presidente da República consiga cuidar do Brasil? Porque eu tenho que cuidar de 94 bairros da minha cidade. Mas o presidente da República tem que cuidar de todo o Brasil. Só que o presidente da República não tem que lidar só com o Congresso Nacional. Ele tem que lidar com os governadores, com o prefeito, porque às vezes o presidente Lula manda os ônibus. Mandou ônibus para o estado de Pernambuco. A governadora Raquel Lira pegou, botou a logo e escondeu que era investimento do presidente Lula. Imagine lidar com os deputados de partidos diferentes, de ideologias diferentes. Sim. É muito difícil. A gente deu uma cadeira para Dilma em 2014, na reeleição dela, mas a gente não deu governabilidade a ela. A presidenta Dilma, antes de ser vítima de um golpe institucional decretado, ela passou um ano tentando governar e ela não conseguia fazer nada. Exato. A PEC dos gastos, que influenciou a patente da pesquisadora, foi proposta por Temer. Sabe? Então, junto com Eduardo Cunha, na época, antes, quando ele trouxe esse cenário para poder tentar ameaçar, o que Eduardo Cunha fez? Ou você me tira do Conselho de Ética, um bandido daquele, corrupto, ladrão, ou eu vou tirar o seu mandato. E foi isso que aconteceu. E hoje está aqui a história para poder contar a mulher mais honesta desse país. E o presidente Lula precisa de governabilidade. A missão da gente hoje é acabar com o Congresso Nacional do jeito que está hoje. É escorraçar deputados federais e senadores para que a gente consiga quebrar esse ciclo político. Para isso, o presidente Lula precisa ter seus senadores e seus deputados federais. Hoje, eu venho nessa missão, enquanto pré-candidata a deputada federal, para estar ao lado do presidente Lula, para que eu consiga lutar em defesa do povo brasileiro e do povo pernambucano. Lógico que eu vou continuar o trabalho que eu faço enquanto vereadora. Na verdade, na cidade do Recife, o trabalho que eu faço hoje para a minha cidade, ele só vai estar em outro patamar. O
cuidado que eu tenho com a minha cidade, ele vai existir, assim como o meu estado, ou o cuidado que eu tenho com o Brasil, como eu já lhe disse no começo da entrevista, como eu me posiciono nacionalmente. Então, é importante que a gente entenda que nós precisamos eleger deputados federais e senadores do presidente Lula. Porque não adianta, o presidente Lula tem um plano de governo, aí vota num deputado que tem um plano de governo completamente diferente, num senador completamente diferente. O alinhamento, ele é político. Assim, eu sou da centralização. Então, é importante. E, para além disso, é importante que a gente construa pré-candidaturas que tenham habilidades para trabalhar com fake news e lidar com rede social. A gente precisa atingir a geração Z. A disputa política eleitoral, ela não só se dá no momento eleitoral de hoje. Você precisa entender que a juventude, a geração Z de hoje, é que vai votar na próxima eleição. Sendo que essa juventude não vai votar em Lula, porque Lula não vai estar na próxima eleição. Sim. E o que é que a gente faz para trabalhar com essa juventude hoje, para saber qual é a formação política que a gente dá para que ela vote consciente na próxima eleição? Então, a gente precisa ter políticos que saibam lidar com o novo momento político do Brasil. Queiram, quer que não, é rede social, enfrentamento nas redes sociais, para que a gente consiga pegar a geração Z, que hoje está atrofiada com Nicolas e toda a extrema-direita. Então, é muito importante que a gente entenda que essa eleição é a mais importante da história do Brasil, para um projeto político que a esquerda permaneça no poder. Eu tenho certeza que o presidente Lula vai ganhar a eleição, mas vai ser muito difícil. E que, se a gente não ganhar, se prepare com a extrema-direita e a direita tomando conta desse país durante 80 anos e a gente retrocedendo de tudo que a gente fez. E quem é que vai sofrer é o povo. Então, dentro dessa consciência, é importante reeleger o presidente Lula, o senador Humberto Costa e os deputados federais que têm apoio do presidente Lula. Esse teu trabalho é um trabalho duplo, né? Eu fico vendo assim que é um trabalho educativo para as novas gerações através da comunicação. E isso é muito impactante para mim, que sou professor, que também me identifico na pauta da comunicação, né? Ter esse caminho que é junto ali, colando essas duas áreas tão importantes para a gente no país hoje, vinda de uma mulher jovem de esquerda da periferia do Recife, né? Bom, Karen, mas para acabar mesmo agora, que a conversa é boa, mas as agendas também. Eu adoro conversar. E eu sei que tu também estás com a agenda, assim, lotada esses dias, trabalhando bastante também, né? Desde que eu assumi o mandato, que eu trabalho de domingo a domingo, porque para um parlamentar que ele é de esquerda, ele tem responsabilidade, por exemplo. Eu estou vereadora da cidade do Recife. O que eu sou? Eu sou comunicadora. Então, eu tenho que manter as minhas redes sociais e me comunicar e informar e ajudar o presidente Lula. As pessoas me elegeram para isso. Então, eu tenho meu trabalho de comunicadora, eu tenho meu trabalho de vereadora, que dá muito trabalho. Eu ajudo a cuidar do meu partido. Então, eu tenho relação com o PT estadual e nacional e faço parte de projetos nacionais do meu partido. Então, eu viajo muito para Brasília. Para além disso, eu trabalho muito a nível ajudando a comunicação de outros militantes do PT. Então, eu viajo o Estado. Então, eu tenho relações com movimentos sindicais. Eu ajudo pautas sindicais. Por exemplo, a luta da Compesa, eu acompanho essa luta há quase 4 anos e eu já rodei o Estado, movi ação enquanto vereadora contra a privatização da Compesa, contra o governo do Estado de Pernambuco. Então, eu tenho pautas que vêm para a gente que termina acumulando. Então, eu trabalho 7 dias na semana. Às vezes, eu vou trabalhar manhã, tarde e noite, manhã e tarde, mas geralmente é manhã, tarde e noite, que nasce que sofra, meu Deus do céu. Era isso que eu ia dizer, né? Ainda tem essas outras funções de vida, né? Quando eu chego em casa, cansada, tenho um menino para botar para dormir. Mas eu estou com tanto trabalho que eu acho que é importante que as pessoas entendam o local da mulher da política. E a gente estava discutindo hoje em casa, ele chegou para mim, eu nunca tive babá nem nada, e eu estou precisando, no momento, de alguém para poder me ajudar a cuidar de Inácio. E ele chegou para mim e disse assim, antes de dormir, mamãe, você me ama? Aí eu disse, eu amo você. Ele, por que você está colocando... Você está pagando uma pessoa para cuidar de mim? Ai, meu Por que Deus. você não cuida de mim?
Então, eu ainda tenho que lidar com a política e que as pessoas entendam que eu sou filha, que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu tenho um filho de 7 anos de idade e que eu pego o tempo que eu deveria estar com meu filho e eu estou depositando o meu tempo para a luta. Então, eu pego a minha vida e ela é dedicada para a classe trabalhadora e eu tenho meu filho para poder cuidar. E, às vezes, eu estou cansada de uma atividade ou outra e eu tenho uma criança para poder dar atenção. E eu tenho certeza que um parlamentar homem ele não precisa passar por isso, que provavelmente ele vai ter a mulher dele naquela posição que talvez possa ser imposta a ela dela cuidar daquela criança. Não que seja algo ruim, porque isso parte da escolha de uma mulher, ou muitas vezes não, porque a maternidade ela só é empurrada para a mulher e o homem que vai viver a sua vida. A paternidade, Ela é terceirizada, entendeu? E é terceirizada sempre para uma mulher. É sempre uma mulher. Ou é a esposa que vai cuidar do filho, ou vai ser a mãe que vai cuidar do filho, ou vai ser uma babá que vai cuidar do filho. Então, eu queria que as pessoas entendessem que, apesar de eu ser braba, brigo, esculhambo, vou para cima, existe um lado humano do que se tem. O lado da violência de gênero, onde o meu corpo ele é violado, intimidado, eu estou gorda demais, eu estou magra demais, ou vai reclamar da minha aparência, da forma como estou me vestindo, da forma como eu falo, eu vou ser assediada, ou eu vou ser agredida pelo fato de ser mulher, eu vou ser colocada a minha maternidade em xeque porque eu trabalho demais e quem é que fica com o filho dela, e eu vejo um monte de político homem trabalhando demais, eu deveria trabalhar, porque tem muita gente que não trabalha, e não é questionado nada. Então, é por isso que existem poucas mulheres na política, e é por isso que eu estou na política, para que outras mulheres estejam, para que a gente consiga romper esse sistema, para que o local que eu ocupe não seja tão caro para mim. Eu imagino que o coração fique realmente bem apertado quando ouve um negócio desse, mas que bom que teu propósito é tão claro na tua cabeça que eu acho que isso também dá um pouquinho de força, né? Recado para a esquerda, votem em mulheres de esquerda. Calma, esse era o conselho. Votem em mulheres de esquerda. Não adianta ser mulher, não. Tem que ser de esquerda. Então, esse é o nosso conselho de classe hoje. O conselho de classe. Professora que está ali na labuta, sabendo o que é cuidar um filho. Uma mulher mãe vai saber o que é uma professora passa para sair de casa, para deixar o filho na creche, para poder trabalhar. Aí pega um menino, faz comida do menino, aí tem a comida, bota para dormir, arruma as coisas para a escola. Tu é doido. Eu chego de casa, às vezes, cansada. Eu só quero só deitar, assim, ó. E eu já escuto mamãe, eu já fico já desorientada. Então, eu tenho certeza que vai... Tá rindo, né? A minha assessora tá rindo aqui. As mulheres que estão aqui no nosso estúdio, que vocês não estão vendo, elas estão rindo. Porque eu imagino que você também, mulher que está nos assistindo nesse momento, sinta uma coisa bem parecida. Eu não chego em casa e vou dormir, não, amor. Eu tenho um menino de 7 anos que quer que eu fique lendo um livro de história. E eu não tô afim de ler, porque eu tô cansada, mas eu tenho que estar lá. Bota para dormir, não sei o quê. E criança tem um problema sério, vocês que estão rindo... É que quando dá meia-noite, meu filho chega pra mim e diz assim, mamãe, eu tô com fome. E o meu filho tem seletividade alimentar severa. E o mamãe, eu tô com fome dele. É ver o que ele vai comer. Então, eu tenho uma jornada exaustiva e eu chego em casa com a criança altamente seletiva. Então, é isso. É ser mulher e professora, ser mulher e enfermeira, médica, ser mulher e advogada, ser mulher e vereadora, ser mulher numa sociedade como essa é muita coisa. É isso. Vamos embora. Conversa boa, rende muito, mas tudo tem seu fim. Karen já nos deu o nosso conselho de classe hoje. Votem mulheres, como é o conselho? De esquerda. E desculpa o desabafo aí, porque eu sei que as professoras que são mulheres sabem exatamente do que eu tô falando. E a raiva é quando o menino vem com a farda podre, que você fica tentando tirar a mancha da farda. Mas um dia a gente faz um podcast de desabafo de mulheres. Mas não me julguem, não, que eu sei que no fundo, todas as professoras mulheres que são mães pensam a mesma coisa que eu. Eu tenho certeza que ninguém tá julgando. Mas é isso, gente. Um prazer estar contigo, Karen. Obrigado por ter aceitado estar com a gente. Você que chegou até aqui, que nos ouviu, que ouviu Karen,
já sabe o que tem que fazer, né? Curtir esse podcast, esse episódio, compartilhar aí nossos cortes que vão pro Instagram, compartilhar esse episódio com alguma mulher, com alguma professora que você acha que tem que ouvir a conversa que a gente teve hoje também. E espera que a gente ainda tenha mais eventos e mais entrevistas esse mês em alusão ao mês da mulher e com figuras políticas bem importantes para esse debate. Um cheiro para você e até a próxima. Um beijo, professoras, não me cancelem. Amo vocês.